Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula e essa vai ser sobre denotação e conotação. Se você anda tão perdido assim quanto eu, hoje é dia 7 de maio de 2020. Vamos lá! Com essa aula, então, a gente tem como objetivo, primeiro, compreender o que é denotação e conotação. Segundo, quais são as principais características desses conceitos. E por último, nós veremos alguns exemplos para vocês não ficarem perdidos no assunto. Vamos lá? Mas, antes de começar as aulas, se liga aí nas instruções. Você deve anotar as principais informações para você poder realizar a atividade depois e tirar uma boa nota. Segundo, anote as dúvidas e mande para mim antes de realizar as atividades. Não vai fazer as questões com dúvidas. Me manda um e-mail ou manda lá no Classroom que eu respondo. Por último, não tenha pressa. Você tem uma semana para realizar a atividade. Então você pode assistir a aula novamente, quantas vezes forem necessárias e tem um tempo suficiente para você tirar todas as suas dúvidas. Então, siga essas instruções que com certeza vocês farão uma boa atividade. Pessoal, para falar sobre esse assunto, eu encontrei esse vídeo aí do canal Me Ajuda Sora. E ela vai falar um pouco sobre o que é conotação e denotação de uma forma assim mais contraída, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender bem o que ela quer dizer com esses dois assuntos, certo? Então dá uma olhada aí no vídeo que você vai ficar por dentro e aí a gente continua a falar sobre isso. E nesse vídeo nós vamos começar falando de denotação e conotação. Geralmente é o primeiro assunto que vocês veem dentro do ensino médio, nas aulas de literatura. Mas ele já é trabalhado com vocês desde pequenininhos, né? Então, o que vem a ser isso, né? Denotação, conotação, denotação. Vamos relacionar assim, dicionário, ó, D de denotação, D de dicionário, tá? Então, vai ser o sentido real. Quando eu falo, meus olhos são verdes, não tem nada de subliminar nisso, nada para eu interpretar, viajar. Não, são verdes, ponto final. Quando eu falo, por exemplo, que os olhos são a janela da alma, aí é o sentido figurado. Ninguém de manhã acorda, abre a janelazinha, limpa a vidraça, abre a cortina. É óbvio que não, né? Então, esse é o sentido figurado. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Essa nossa explicação muito básica. Vamos voltar um pouquinho. Então, sentido denotativo, sentido real, sentido do dicionário. Sentido onde eu posso levar ao pé da letra aquilo que está sendo dito. Geralmente, os textos literários, eles não podem ser levados ao pé da letra, né? Então, se você pega o Machado de Assis, por exemplo, né? Vocês lerão Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector, não dá para entender ao pé da letra aquilo que eles estão dizendo. Aí é o Siri Cascudo? Não! Aqui é o Patrick! Eu não sou um Siri Cascudo! Se eu pego, por exemplo, a descrição do Machado de Assis sobre os olhos da Capitu. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, olhos de ressaca. Aí você vai parar e falar, Professora, hora de ressaca? Como assim? A Capitu bebeu muito. não, gente, No! God, please, no! No! não é isso. Aí a gente tem que ir lá para o sentido conotativo, que é o sentido figurado, né? Quando a gente vai pensar em outras interpretações que não aquelas óbvias. Saiam do óbvio, por favor. Né? Quando a gente está interpretando, é muito importante falar sobre denotação e conotação, porque a maioria dos alunos não enxerga esse sentido, que é um sentido oculto, digamos assim, dentro do texto. Não façam essa interpretação rala, que a gente diz, né? Uma interpretação muito superficial. Isso não é legal. Quando a gente pensa em figuras de linguagem, vocês vão ver isso no próximo vídeo, a gente está falando de sentido conotativo, que é o sentido figurado, né? Retomo aí com vocês. Vocês estão vendo aí agora a imagem de um quadro chamado O Espelho Falso. Se eu for fazer essa interpretação denotativa, eu vejo o quê? Um olho que reflete um céu. Ah, ele tava olhando pra cima e alguém tirou uma foto. Posso interpretar assim? Posso, mas isso é muito simples, muito superficial. A gente precisa partir para uma outra interpretação, né? Aumentar o nosso nível de compreensão. Então a gente olha para essa imagem, por exemplo, e a gente vê o céu refletido
nos olhos o céu que ele tem dentro dele, a paz que ele tem dentro dele. E é aí que está a graça da literatura, né, gente? Que é poder entender várias coisas diferentes. Eu entendo uma coisa, sua professora entende outra, seu professor entende outra, o seu colega outra, e isso que é o bonito da literatura, que é o sentido figurado, né? O sentido conotativo. E é isso que vocês vão ver em muitos dos textos. Então, organizando os nossos pensamentos aqui para a gente fechar este vídeo, né? Os próximos a gente vai continuar com outras escolas literárias e teoria literária também. Denotativo, sentido do dicionário, sentido real. Conotativo, sentido figurado, tá? Sentido onde eu posso interpretar conforme o meu conhecimento de mundo, o meu sentimento, aquilo que eu entendi. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, espero que vocês tenham gostado. Oh, você é tão lindo! Sério? Peço... Então vocês perceberam que a conotação e a denotação fazem parte da linguagem, e é a linguagem que pode assumir uma característica denotativa ou conotativa. Se for denotativa, ela vai apresentar um sentido não figurado, ou seja, um sentido literal, que é aquele que está no dicionário. E aí nós vamos encontrar mais comumente em textos não literários. Jornal, notícia, relato, em coisas que a gente precisa colocar as palavras como elas realmente são. Se a linguagem for conotativa, ela vai apresentar um sentido figurado, ou seja, fora daquilo que ela quer dizer normalmente. Então nós vimos nas aulas, por exemplo, o exemplo da palavra gato. Gato, no sentido denotativo, é um animal de 4 patas, tem uma cauda, pelos e etc. E faz miau, certo? No sentido figurado, gato pode ser uma pessoa muito bonita, né? Nossa, como aquele cara é um gato. Ou pode ser uma gambiarra. Aqui em casa eu uso o Sky Gato, por exemplo, certo? Nesse sentido figurado, nós vamos achar mais em textos literários, poesias, músicas, anúncios publicitários e em vários outros textos que podem precisar do sentido figurado. Tudo certo? Então, você pode gravar como exemplo que a denotação é do dicionário, do sentido real. Então, D de denotação, D de dicionário. Aqui nós temos duas frases. O pássaro voava pelo céu da cidade e relampejou durante a noite. Duas frases no sentido denotativo. Não tem nenhuma palavra, nenhuma expressão aqui que foge do seu sentido natural, real, vamos dizer assim. Já na conotação, nós vamos ter o sentido da figura, figurado, certo? Então precisa gravar denotação, dicionário, real, conotação, figurado, da figura. E aí eu coloquei dois exemplos aí. O carro voava pelas ruas da cidade, no sentido de que o carro andava muito velozmente. E seus olhos relampejaram de raiva, ou seja, estavam expressando muita raiva. Aqui nós temos duas palavras que fogem do sentido real. Voava não no sentido de bater asas e voar no céu, como um avião, por exemplo, mas no sentido de ser muito rápido, e relampejaram não no sentido de cair um relâmpago do céu, mas de expressar, né, no olhar o ódio que a pessoa está sentindo. Deu para entender? Bom, pessoal, por hoje é só. Não critiquem o vídeo, é o melhor que eu consigo fazer, infelizmente não tenho dom para ser youtuber, certo? Por isso que eu não apareço no vídeo. Mas se você entendeu certinho tudo que eu quis te passar, entendeu os exemplos, entendeu o que é conotação e denotação, vai lá no Classroom, faça a atividade 2 que eu vou postar para vocês hoje à tarde, certo? Se ficou com dúvida, me manda um e-mail que está aí na tela para vocês, ou me escreva lá no Classroom mesmo que eu respondo, tá bom? Então, não tenham pressa, assistam a aula com atenção e façam as atividades com atenção, dedique-se, que é tudo para o bem de vocês. Até mais!